Muito boa tarde, pessoal. Vamos chegando para mais uma live aqui para contar a história de mais uma aluna nossa. Nossa querida Eli. Já já ela tá entrando aqui. Olá! Oi, Eli! Oi, Gé! Bem-vindas, mulheres! Aê! Deu certo! Boa tarde, Eli! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Que bom, que bom. Aí até o sol apareceu, né? Que você falou? Então, até o sol apareceu para você ver, né? Tudo a nosso favor. Verdade. Ai, ai, maravilha. Eu tô encaminhando aqui a nossa live para algumas pessoas, porque demora, né, um pouquinho, às vezes, para o Instagram enviar, né, para as pessoas, que a gente tá aqui ao vivo. Então, eu tô encaminhando aqui. Esperar só mais um minutinho. E aí a gente já começa a contar essa história aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser inspirada, né? Pela tua história. Temos muita coisa aqui para conversar também. Bem-vinda, Maria, entrando aqui na nossa live. E, gente, né? Para quem né, não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui. Deixa eu me apresentar então. Muito prazer. Sou a Manuela Pacheco, a fundadora da MBP, que é a nossa primeira academia 100% ao vivo e online com alma terapêutica, que eu falo, né? Porque a gente entrega muito mais do que apenas exercício físico. No decorrer aqui, a gente também vai conversar um pouquinho para vocês entenderem melhor. E a gente está fazendo uma sequência de lives aqui com convidadas extremamente especiais, que são as nossas alunas, né? Nada melhor do que elas para trazer a história delas, né? Contarem como que foi, né, essa entrada na MBP, como que elas eram antes, quais foram as dificuldades que elas enfrentaram, né, na vida. Porque eu tenho certeza aqui que muitas passaram por coisas parecidas e podem se inspirar nessas histórias. Eu costumo dizer que elas são, né, as grandes protagonistas aqui, elas que são o motivo da gente estar aqui. Então hoje a gente vai conhecer aí um pouquinho da história da Eli. Eu chamo de Eli, mas é Eliane, né? Que é a nossa aluna. E ele fala, me conta aí um pouquinho, né? Conta para as pessoas também que vão assistir depois. Bom, seu nome, quantos anos você tem, se você é mãe, se você é casada, se você trabalha, onde você mora. Me conta aí um pouquinho também. Bom, meu nome é Eliane, tenho 56 anos, sou casada, tenho 2 filhos, moro aqui em Santo André, mas sou de Pernambuco. Maravilha. E o povo todo mora com você? Como é que é? Quem que mora aí com você hoje? Hoje comigo só eu e meu marido mesmo. Meus filhos já estão casados. Já Cada um tudo na sua- criado, tudo criado. já tudo criado. Muito bom, muito bom. E Eli, me conta uma coisa, como é que é a sua história com o movimento, com a atividade física? Assim, você sempre foi aquela criança ativa, aquela pessoa que sempre estava ligada ao esporte ou não? Como é que foi isso? Bom, eu sempre gostei de educação física, né? Mas na escola mesmo. Então, nunca perdia uma aula de educação física. Parece que era a aula que eu mais gostava. Porque também era ao ar livre, né? E tinha como se. Quando a gente gosta, a gente tem como se fosse uma diversão. E eu gostava muito. Daí então,
fazia só exercícios mesmo na escola. Quando eu vim me interessar mesmo por educação física, por exercícios, essas coisas, foi depois que eu casei, que eu vim para cá. Aí eu acho que o corpo disse assim, agora eu quero que você faça alguma coisa, né? Porque já começou mudando. Aí eu comecei a fazer. Eu fazia treino na televisão. Só que antigamente não era como é hoje, né? Antes só tinha eu acho que era uma professora que dava aula na cultura. E eu ia atrás dela para fazer as aulas dela. Aí eu fazia pela televisão e depois eu comecei a fazer só caminhada, ir para os parquinhos daqui. Aí levava meu filho na escola, minha filha na escola, e de lá eu ia fazer caminhada. Aí depois eu consegui uma vaga num um clube que tem aqui, que davam aula para melhor idade. Só que assim não tinha para gente mais novo, né? E eu era a mais nova da turma. Então eu ia. As meninas perguntavam para mim: o que você está fazendo numa turma de melhor idade? Eu digo: só tem para elas, eu vou junto. Muito bom. Era. Então eu fazia junto com elas. Aí eu ia para o parque. Também tinha aula no parque, tinha uma professora que dava aula no parque, eu também fazia com elas. Até descobrir o YouTube, vem essas coisas assim de exercícios na televisão com o YouTube, e eu comecei a fazer. Aí fazia pelo YouTube, mas assim, não era muito legal, né? Porque assim, aquelas aulas gravadas ali, não tinha ninguém te observando para ver se você fazia certo ou não. Aí daí voltei para caminhada, aí fazia só caminhada e ficava me encaixando onde cabia. Onde eu conseguia uma vaguinha, eu entrava. Aí depois eu coloquei meu filho na natação. Aí ele fazia natação, a gente andava meia hora de a pé para ir para o clube para ele fazer natação. Ele fazia natação e eu consegui uma vaga também na melhor idade no mesmo lugar. E enquanto ele estava fazendo natação, eu estava fazendo exercício com a senhorinha lá. E assim, Empenhada, empenhada mesmo. eu sempre gostei, mano, sempre mesmo. Aí passou um tempo, depois eu fui trabalhar, aí parei tudo. Aí foi quando eu comecei a sentir dor. Então, vamos fazer alguma coisa para passar a dor, né? Tem que andar, tem que movimentar. E eu comecei saindo para me movimentar, tudo. Aí não deu muito certo. Daí eu entrei num programa de emagrecimento. Eu acho que você sabe qual é. Sim! Foi aonde eu conheci vocês. Foi onde a gente pescou lá, te conquistou. E como é que foi essa sua primeira experiência, assim, com aula ao vivo, com o professor ali falando, né? Acho que provavelmente foi comigo, né? A primeira aula. Olha, eu tive aula com você, eu tive aula com Rafa. Nossa, eu Uhum. amava essa aula do Rafinha. Eu não perdi uma aula dele, fazia todas com ele. Aí também passei pela, como é, Paola? Paola. Paola, é, foi Paola, Rafinha, teve outros professores que eu nem lembro. Como é que Mas foi essa experiência para você? essa experiência foi maravilhosa, mano, porque assim, não é a mesma coisa, eu odeio academia, né? Eu não gosto. Quando eu precisei fazer exercício mesmo, que o médico que me falou, né? Você precisa fazer alguma atividade física. Aí eu fui para o YouTube, eu fiquei também no YouTube, mas depois que eu conheci vocês, eu vi que era melhor. Aí eu cancelei minha inscrição, que eu tinha uma inscrição num programa de exercícios físicos também, de treinamento. Aí eu cancelei e fiquei fazendo com vocês. Aí eu fazia com o Rafa, aí depois o Rafa saiu, eu fiquei triste, fiquei com a Paola, depois a Paola saiu, eu fiquei triste também. Mas aí veio você, e é onde eu tô até hoje, né? E faço todas as aulas. Gosto muito, muito mesmo, porque o atendimento é maravilhoso. Nossa, a atenção dos professores com a gente, a sua atenção, né? Cobre tudo também. É muito bom. Eu gosto e eu me sinto super bem.
E outra coisa, ganhei músculo, que eu não tinha, ganhei força, massa muscular e saúde é o principal, saúde. Porque, assim, sem exercícios físicos, eu acho que eu não estaria em pé. Como é que era a Eli? Porque você começou com a gente já faz uns 5, 6 anos já, né, Eli? Já tá aí nessa caminhada há bastante tempo, né, com a gente. É. E como é que era a Eli de 5 anos atrás, assim, em peso, em qualidade de vida, em autoestima, em dores, como é que era? A Eli, meu Deus do céu, era assim, peso, estava acima do peso, porém, por estar com peso, por estar com sobrepeso, sentia muita dor. É, eu acho que você sabe, eu tenho fibromialgia e por isso eu tinha que me mexer, que fazer alguma coisa. A autoestima era lá embaixo. Eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. Porque assim, eu nunca fui gorda. Eu era bem magrinha. As pessoas até brincavam comigo, que falavam que eu era magra de ruim, porque eu comia muito. Falavam que eu comia muito e era magra de ruim. Então, eu já estava acostumada com aquele corpo. Quando eu me vi engordando, sentindo peso no corpo, sem condições de estar fazendo as coisas, sentindo dor, eu me desesperei. Eu me desesperei de um jeito que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Aí entrei no programa de emagrecimento, comecei a emagrecer, mudei a minha tudo, é alimentação, tive que mudar, mudei a alimentação e comecei fazendo as coisas, os exercícios. E hoje eu não sinto dor. Quer dizer, eu sinto, mas não como era antes. Eu não vou te dizer que estou curada da fibromialgia, porque se eu falar isso é mentira. Porque assim, antes eu tinha crises, era crises pesada, eu ia parar no hospital, tomava medicamento, vinha para casa. Aí chegava em casa, ficava dopada, porque assim, os medicamentos geralmente era calmante e anti-inflamatórios para tirar a dor. Mas assim não passava muito. Passava um tempo, remediava, né? Tipo, dava uma aliviada, mas assim, na verdade, voltava tudo de novo. E quando voltava, voltava com tudo. Tinha Nossa. dias que eu não conseguia levantar. Quantas vezes o meu marido me ajudou a ir no banheiro, me segurando para mim andar. Eu saía do quarto segurando nas paredes, corrimão, tudinho para ir ao banheiro, porque eu não conseguia andar, de dor. Era muita dor mesmo. E era dor no corpo inteiro ou era específica a dor? Olha, mano, a dor da fibromialgia, ela vem, ela começa, todo dia você tem um lugar para você sentir dor. Quando ela não vem uma crise de uma vez, aí todo dia você sente dor em algum lugar. Mas você sempre está sentindo dor, se você não cuidar. Você sempre está sentindo dor. Eu sentia dor no tornozelo, eu sentia dor no joelho, nos cotovelos, no ombro, no pescoço e no quadril. E às vezes teve época que eu não conseguia fazer isso. Doía Fech- isso, todas as articulações doía. Esse tempo agora de frio era mês de cama, porque com a dor eu não conseguia me movimentar. Era muita dor que eu sentia, aí eu não saía de dentro de casa. Aí daí eu procurei um médico. Aí passei com um ortopedista. Ele falou assim, mas que dor que você sente? Eu falei assim, bom, eu sinto dor onde tem junta. Até brinquei com ele. Eu falei, aquele mal de junta tudo e joga fora. Aí ele falou assim, então, Eliane, o teu caso não é comigo. Eu olhei, eu falei, mas é dor nas articulações, na junta? Deve ser com você. Ele falou, não, não é. Aí me encaminhou para o reumatologista. Chegou lá, ele me perguntou o que eu tinha, né? Ele, o que você sente? Aí, onde você sente dor? Eu falei, não é melhor perguntar onde eu não sinto?
Aí ele falou, tá bom, me diz aí onde você sentiu dor. Eu saí falando para ele, né? Ele olhou para mim e falou assim, vou te passar esse exame. Aí eu, mas o que é que eu tenho? Ele, eu estou desconfiado de uma coisa, mas eu não posso te falar antes de fazer os exames, porque a gente tem que descartar tudo. Daí fiz todos os exames. Raio-X de onde você imaginar, eu fiz. Aí quando ele pegou o resultado, ele olhou e falou assim, Eliane, você não tem artrose, não tem artrite, não tem nada disso. Problema nos ossos, nada. O doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu tenho? Ele falou assim, você tem fibromialgia. E ele falou assim, então, essa dor ela é causada pelo emocional, é, pelo estresse, essas coisas. Eu, tá. E o que a gente faz? Ele, eu vou te passar medicamento. Aí o que, que ele veio? Veio com fluoxetina, tomei fluoxetina, aí ele passou também aquela dipirona 1 grama, que era o que me salvava. Quando eu estava com dor, eu ia lá e tomava dipirona 1 grama, para tirar as dores. Mas assim, eu tomei fluoxetina durante 5 anos. Eu não vivia. Eu não vivia, mano. É, eu dormia muito. Eu tomava remédio, era assim, eu ia dormir, eu passava o dia todo dormindo. Meu marido saía, me deixava dormindo, ele chegava e me encontrava dormindo. Porque assim, ele saía, aí eu levantava, ia fazer um café, tomava um café, tudo, voltava para cama. Pegava no sono de novo. Eu acordava 10h30, 11 horas. E quando eu acordava, depois eu saía, fazia comida, comia alguma coisa e voltava para cama. Aí eu dormia. Quando dava 18 horas, ele estava chegando, eu estava deitada. Aí eu levantava, fazia a janta, a gente jantava e eu voltava para cama e ia dormir de novo. Ele já vai entrar de novo para a gente continuar conversando, escutando a história dela, que é maravilhosa, ela trazendo o relato dela sobre a fibromialgia e como ela conseguiu melhorar isso, né? Quanta gente que sofre, né, com a fibromialgia e acha que não tem solução e que tem que tomar remédio, né, para o resto da vida. E a Eli aqui trazendo. Ele tá entrando aqui. Voltamos porque assim. Derrubaram ele. Que história é essa? A gente aqui escutando uma história de vida dessa. Eu falei, não, eu salvei a primeira parte ali para quem quiser escutar. Mas vamos voltar, vamos ser insistente, né? Cadê ela? Não, e apareceu aqui para mim. Sua live foi encerrada. Eu falei, ué, por quem? Por quem? Eu aqui, ó, escutando, né? Maravilhosa. Mas vamos retornar aqui então. Não sei nem de onde eu Ele parei. Não, fica tranquila que eu sei, eu lembro. Você estava falando e também ficou salva, né? Já vai estar ali para todo mundo, então tranquilo. Mas você estava falando, né, de como que você melhorou com a fibromialgia e tal. E aí eu quero saber, assim, Eli, qual que era a frequência que você tinha essas crises, assim, de ir pro hospital antes? Antes, Manu, eu tinha ela. Às vezes eu tinha 2 vezes na semana, às vezes passava meses. 1 mês, dois, entendeu? Mas assim, quando eu parava de remédio, Hum, parou o remédio, aí vinha, né? Ela vinha com tudo. E assim, é como eu te falo, é uma coisa que tem gente que duvidava de mim. O mais, o mais triste, hoje se fala muito da fibromialgia, porque antes ninguém falava tanto. E assim, sabe como é triste você chegar numa pessoa e falar assim, nossa, eu tô sentindo dor. Mas tá doendo aonde? Ah, tá doendo em tal canto. Nossa, como que tá doendo? Que a gente olha assim, você nem parece que você tá sentindo nada. Eu me irritava. Eu falava, a dor é minha. Quem sente sou eu. Entendeu? Porque muita gente não acreditava, não, que eu tava sentindo dor, não. Porque assim, para mim sentir dor, dizer que eu estava ruim, que eu estava sentindo dor, eu tinha que estar caída, né? Eu tinha que estar na cama. Eu não poderia andar. Aí sim, eu tô ruim. Mas mesmo assim, olhavam para minha cara, como que pode sentir dor no corpo todo? Isso não existe.
mas a dor era minha. Era eu que estava sentindo. E hoje em dia eu ainda sinto. Para você ter uma ideia, ano passado, foi final do ano passado, que eu fui para casa da minha mãe, e assim eu passei por um estresse. No final do ano, vê só, no final do ano eu passei por um estresse, mas assim, eu falei assim, mas é só uma dorzinha de nada, eu não estou sentindo muita coisa. Aí tinha como é, a queima de fogos na praça, aí nós fomos. Eu falei, vai para a praça? Eu falei, vou. E fomos para a praça. Chegou lá, foi tudo maravilhoso, muito bom. Mas quando eu já vinha voltando, eu comecei a sentir dor nas minhas pernas. Parecia que eu estava arrastando corrente. Era dor que eu não estava aguentando. Eu falei, nossa, mas eu nunca mais eu senti essas dores. Beleza, cheguei em casa, eu digo, eu vou tomar um remédio e vou me deitar. Aí tomei a minha dipirona, 1 grama, como sempre, e me deitei. Só que quando amanheceu, eu não estava aguentando de dor. Mas eu acho lá foi o estresse e o calor. Estava muito quente. E assim, eu já estava um pouco estressada, tudo tinha passado por alguns perrengues, então, por isso, aí veio com tudo. E cadê eu andar? Aí ela saiu do quarto, me segurando pelas paredes, né? Quando eu chego lá na cozinha, aí tá todo mundo lá na cozinha sentado, que olharam pra minha cara, meu sobrinho falou, que foi isso, tia Nani? O que você tá sentindo? Eu falei, eu tô morrendo de dor. Aí ele, o que resolve? Ele, bom, como tá quente, gelo. Encheram um balde de água com gelo. Eu coloquei as pernas dentro para resfriar, tirar um pouco do calor e eu consegui me movimentar. Porque assim, o calor me quebra. O frio também antes me quebrava. Porém, hoje em dia eu já estou bem acostumada, porque assim, eu fico me movimentando, então eu aqueço o corpo conforme a minha temperatura mesmo, né? E lá já é muito, muito quente. Aí eu fico inchada, meus pés viram uma bola, eu fico toda inchada lá. E essa foi a última crise que você teve? Dessa vez, o ano passado, a última crise. Nossa, já faz 6 meses. E isso, de lá para cá, graças a Deus, não tive nenhuma. Que, inclusive, eu estava até comentando essa semana, eu falei assim, ai meu Deus. Meu filho, ontem, ele chegou e falou assim, ô mãe, você já percebeu que você não está tendo mais aquelas dores que você tinha sempre? Agora você está melhor, né? Eu falei, agora eu estou melhor. Ele falou assim, ainda bem, né? Porque antes era difícil. E era mesmo. Ele me ajudava a descer a escada, ele me levava até o banheiro, na porta do banheiro, tudo, eles me ajudavam. E agora, graças a Deus, eu não estou tendo mais. Eu estou bem. Graças a Deus, eu estou bem mesmo. E sem remédio. Isso que Isso eu que é ia bom. perguntar, isso que eu ia perguntar. Como é que foi isso aí de ficar sem remédio? Como é que você foi fazendo essa transição e vendo que sem o remédio você estava conseguindo? Eu comecei passando com o médico e ele foi fazendo o desmame. Ele fez o desmame, eu pedi, aí ele fez. Aí foi tirando. Aí, quando ele tirou todo o remédio, ele ainda me perguntou assim: como que você está se sentindo? Aí eu falei: eu estou me sentindo bem. Aí ele falou assim: nenhuma dor? Eu digo, eu sinto, mas é uma dor que, tipo, tá com uma dor de cabeça, toma um analgésico e passa. Aí ele falou: então tá bom. Ele me deu uma receita ainda do remédio. Mano, eu tenho essa receita guardada até hoje. Sem assinatura, ele me deu uma receita azul, né, que era para mim comprar o remédio, poder comprar o remédio. Ele falou assim: eu vou te dar uma receita sem data, você guarda ela, porque se você precisar, você compra os remédios. Eu olhei para a cara dele e falei assim: ó, doutor, eu vou te falar uma coisa, eu tenho fé em Deus de não precisar mais de usar esse remédio. Aí ele falou assim: mas você vai ter que fazer. é, Como é que eles falam, meu Deus? Alguma atividade física. Aí eu falei: tá, se o problema é esse, eu faço. Tanto que quando eu passo com. Quando foi na época da Covid, eu não sabia se eu estava com Covid ou se eu estava com fibromialgia, Sim. porque é bem idêntica as dores. Aí eu cheguei no médico, ele falou assim, eu falei assim, ó,
eu acho que eu tô com a fibromialgia atacada. Ele falou, você tem fibromialgia? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, tá, mas o que tá dando por aí é a Covid. Vamos fazer o teste da Covid primeiro? Aí eu fiz. Ele falou, não é fibromialgia, não é Covid. Você tá com Covid. Aí tá, beleza. Aí passou o tratamento, mandou para casa, mas olhou para mim e falou assim: agora você me prometa que você vai voltar no reumatologista e vai fazer o acompanhamento. Olhei para ele e falei: tá, eu vou. Você voltou? Mesma coisa fez eu. Não voltei. Não, não Pois voltei. é. Eu não voltei porque assim, eu vi que não havia necessidade de eu voltar. Que Uhum. assim, que com os a alimentação que eu aprendi a comer certinho, né? Com a alimentação, com a atividade física, eu estava vivendo bem. Por que, que eu ia me entupir de remédio, mano? Não tem por que você se entupir de remédio se você se sente bem. Falei, não, não vou. Aí, hoje em dia, as pessoas, como eu já falei, hoje em dia as pessoas ainda me falam, nossa, é, pessoas com fibromialgia e ficar bem, que não sei o que, eu digo, eu procuro me manter bem. Mas um dia eu tô com um peso no ombro, outro dia eu sinto a dor na lombar, eu vou lá e eu faço um alongamento quando eu tô com muita dor. Aí eu vou e faço, procuro lá na plataforma um alongamento, eu vou e faço. Aí às vezes eu passo o dia sem fazer nada. Aí quando chega o final assim, 18 horas, 19 mais ou menos, principalmente final de semana. Aí eu tô sentindo alguma dorzinha. Aí meu marido fala, você não fez nada hoje. Eu falo, é. Ele vai lá, faz as coisas que você faz, você sabe que te ajuda. Aí eu tá, aí eu vou A- lá na plataforma, Até ele já sabe que a atividade física te ajuda. já é o meu remédio. Aí ele vai lá, eu vou na plataforma, pego um alongamento e faço. E quando eu não faço, parece que meu corpo sente. Parece não, sente. Sente porque assim, durante o dia, o meu dia não rende. Eu fico meia cansada, parece que eu tô com uma preguiça, não sei. Eu não sei o que acontece. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que nem sequer fazer um alongamento. Olha que eu fazia yoga com a Laura. Ultimamente eu não estou mais fazendo, mas agora eu vou fazer domingo. Eu fazia yoga. Tinha dias que eu fazia todas as aulas que tinha. Eu fazia todas as aulas da plataforma. Depois eu falei, gente, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer. Aí foi quando o Rafa falou para mim, Eli, você tem que ver, tipo, força, musculação, que é bom para você, e HIIT, ele falou também é bom, né, que é o funcional, ele falou que era bom. Aí eu falei, ah, tá. E comecei fazendo. Aí depois apareceram as outras mais levezinhas que eu também comecei a gostar e eu comecei a fazer. Porque assim, tá, o exercício de força a gente faz, lógico, ganha musculatura, mas a gente precisa alongar, porque se não alongar, entreva tudo. Como é que faz? No dia seguinte eu faço de força e já vou lá e eu faço um alongamento, que eu me sinto tão bem com os alongamentos. É perfeito. Muito E bom. agora tá aprendendo a respirar do LPF lá também, né? Sim, então, o LPF. O LPF eu comecei, mas assim, eu achei ruim. Que eu não sei, é como a gente não sabe respirar, né? Aí quando começa a aprender a respirar, e começa a achar ruim. Aí eu comecei, eu achei ruim, aí eu parei. Daí, depois eu voltei, foi com você, que foi deitada. Aí deitada eu já consegui, já estou aprendendo a respirar deitada. Quando eu tento sentada ainda dói, tem que encostar na parede. Na parede. Mas É, é na parede. importante porque você descobriu uma diástase agora também, né? Sim, com... E olha a confusão que eu fiz, né? A diástase era de 2,8. Eu cheguei dizendo que era de 8,2. Todo mundo ficou doido. Mas não. Quase uma mão inteira, né? Aí quando eu cheguei, depois eu fui.
Quando o resultado do exame chegou, eu falei, meu Deus, deixei todo mundo. Minha filha falou, mãe do céu, se você tiver com isso aí. Ela falou assim, e sua barriga tá normal? Aí a professora outra falou assim, não, Eli, você deve ter confundido. Porque jamais você ia estar com uma diástase desse jeito e com a barriga assim. Ó. Quando eu olhei, eu falei, gente, pelo amor de Deus, é 2,8. E as aulas de autorregulação física e emocional que a gente tem, que a gente faz a liberação ali, né? Quantas vezes a gente já chorou? Como é que é isso para você? É uma experiência diferente também, né? É, é uma experiência muito diferente. Mas assim, diferente pro lado bom. Porque assim, eu comecei a conhecer meu corpo, o que o corpo sente. Que a gente, assim, a gente acha que é só físico e tal. Mas assim, quando a gente faz as aulas com você, que respira, que faz aquelas, como é que chama? Que você fala, fecha os olhos, respira, deixar liberar tudo. Nossa, aquilo assim, quando acaba com aquela sensação de alívio, de leveza. É muito, muito bom. Eu gosto muito também, me ajuda muito. E choro, né? E chora, e treme, e chora. Eu nunca chorei tanto na minha vida dentro da aula como eu choro na sala. Mas Eu só vamos explicar que não é um choro de dor aqui para as pessoas, não, né? não é um choro de dor, é um choro de alívio. É um choro de. Parece assim que você tá. Como é que diz? Não sei nem explicar. Sabe quando você sente aquela sensação de felicidade, de alívio? É um choro assim. Parece que tirou alguma coisa pesada assim de dentro. Parece não, tira um peso enorme das costas. Não só parece, tira. Você parece que tá. A sensação que dá também, Manu, é que parece que a gente está enxergando as coisas melhor. Está tendo uma visão diferente das coisas que acontecem ao nosso redor. Entendeu? É assim. Bom, eu me sinto assim, eu não sei as outras, mas eu me sinto assim. É, porque a gente começa a perceber não só o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas sensações, mas a gente começa a perceber tudo ao redor com um novo olhar, né? A gente se abre para novas possibilidades, né? Para novos comportamentos, novos resultados. Então, que incrível saber disso e também saber que você gosta muito da mentoria, né? Também o grupo Gosto. ali de mulheres, como é que é para você ali ter esse grupo de mulheres que troca, que conversa, que tem esse direcionamento, a gente acaba juntando tudo, né? Questões de autoconhecimento com a parte corporal, com a parte sistêmica. Como é que é para você? Então, é assim, é um lugar onde a gente pode trocar experiência, né? Do que a gente sente. É tipo quando a gente conversa no grupo assim, aí uma conta uma experiência que para cada um é de um jeito, né? Eu sinto a minha experiência de um jeito, as outras também têm um jeito delas, e ali a gente vai conversando e tem aquele acolhimento também, como tudo da plataforma. E assim, como se diz, né? Não é, como eu já falei, não é porque eu estou conversando com você, é o que eu sinto, tá entendendo? Porque eu estou falando aqui, eu estou falando de coração. Porque assim, eu não ia vir aqui só para falar assim, tô fazendo essa live para. Não, é o que eu sinto, é do meu coração. Eu me sinto bem com vocês. Em tudo, em tudo. Por onde eu ando dentro dessa plataforma. Por todos os cantos, no ao vivo, no gravado, na Não grava. mentoria e todas as aulas. Sim, todas. A, a aula da Laura. Quando eu comecei a fazer a aula da Laura, eu comecei a ter um. Me dava dor de cabeça. Eu deixei a Laura doida. Falei pra ela, falei, ai, toda vez que eu começava, eu falava, nossa, eu vou respirar, me dá dor de cabeça. Aí eu fugia da aula dela. Aí ela, tá, Eli, ela foi muito atenciosa.
veio, conversou comigo, me chamou no privado, a gente conversou. Ela me conta o que que você sente na aula. Aí eu falei, eu vou procurar ver o que está acontecendo. Falou com a Kelly. Falou comigo Aí também. falou com você, falou com a Kelly. Aí eu falei, eu digo, gente, eu dou trabalho dessa plataforma, hein? Mas assim, depois, aí com o tempo, eu comecei fazendo, não sei. Eu acho que foi o meu início, porque eu não sabia respirar direito, eu não sabia fazer as coisas direito. Mesmo ela mostrando, mas assim, eu ainda tinha dificuldade. Aí depois eu comecei fazendo de novo com ela, e não é que deu certo. Aí tudo começou a correr bem. Aí eu comecei a gostar da yoga, que eu não gostava, não. Tudo que era para respirar não era meu forte, não. A importância, né, da gente tentar entender e se abrir a fazer de novo, né? Às vezes a pessoa vem, faz uma vez só e já cria aquele pré-conceito, né, do negócio ali, daquela aula, não se permite, né, experimentar novamente, testar novamente. Então, olha como isso é importante, né? Olha quanto benefício você colhe hoje por ter insistido, né, por ter se permitido estar ali também, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito insistente mesmo. Eu não sou do tipo de pessoa, Manu, que chega assim e diz assim, ah, você não pode, e eu aceito. Eu não aceito. Tipo, eu não nasci com fibromialgia, por que que eu vou aceitar ela? Por que que não me dizer assim, ah, você não pode, você vai ter que tomar remédio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Não, eu posso. Eu não nasci com isso, entendeu? Lembra também daquela vez da condromalácia patelar. Nossa, passei no médico e o médico disse a mim que eu não ia conseguir fazer mais agachamento, não ia fazer não sei o quê, não ia fazer não sei o quê. Aí você me colocou em contato com, como Renan. é? Renan. Que é o nosso Aí, físio parceiro, né? Porque além de tudo, a gente ainda tem essa rede, né, de profissionais aí que acolhe os nossos alunos. isso, você me colocou em contato com o Renan. Aí teve uma aula que foi vocês dois juntos, né? Aí colocaram, vai, agacha, ele me ensinou a maneira certa de agachar, de não pegar meu joelho, tudo. Melhorou. Mas eu também não deixei de agachar nem de fazer meus exercícios, meus treinos, porque assim, eu não aceito, não é tudo que diz assim, ah, é isso. Não, eu não aceito, não. Ainda mais que vem para me tirar do coisas que eu gosto de fazer. Porque assim, se disser assim, ah, você está com problema no joelho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, como é que eu fico? Mas eu vou tentar. Eu fui, tentei e consegui, e hoje em dia eu estou fazendo. E a dor do joelho, nossa, Milagre, né? Nossa, que milagre! passou. Eu não podia fazer nada e agora eu posso. E também quando você tá com algum tipo de dor, você avisa a gente, né? A gente vai lá e adapta para você também, né, nas aulas. É, a adaptação é muito bom também, porque assim, nem tudo a gente consegue fazer, né? Logo de início, assim. Ou então, se você passa um tempo sem fazer, quando você volta, meu Deus do céu. Então, vamos adaptar, porque o corpo está gritando, né? A gente sente como se estivesse começando tudo do início de novo. É incrível isso. Então, é como aquela frase que você fala: a vida é movimento, né? A vida é movimento. A gente tem que se movimentar. Se não se movimentar, não dá, não. Se não Só não... enferruja, Exatamente, enferruja, dá dengue e morre, né? não Porque morre. só tá parado quem tá morto, né? É verdade. E nesses frios, Manu, tem que movimentar para, como é que chama? Lubrificar as articulações, senão não vai, não. E assim, é engraçado. Quando eu levanto, logo assim cedo, que eu levanto, eu tenho que me espreguiçar bastante, tipo, fazer bastante movimento para poder sair da cama, porque senão parece que tá tudo assim. Eu não Tenso. sei se isso, tenso, e parece que tá tudo amarrado, assim, que quando você vai andando, vai esticando. Aí é tipo, creque, 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 até chegar no. Fiquei.
É, porque a gente já dorme mais encolhido, mais tenso, né? O inverno traz muito isso, assim, né? E você já encontrou um jeito de levantar, né? Uma consciência corporal, isso se Sim, chama, né? Você já sim, tem todo o domínio do teu corpo, já sabe o que que ele precisa, os momentos que ele precisa de alongamento, quando ele tá precisando de um fortalecimento, quando ele tá precisando liberar alguma emoção, né? Quando ele tá precisando se esticar. Então você foi construindo essa inteligência, né? E a gente só consegue construir isso percebendo e estando presente no nosso corpo, né? Porque se a gente não, se a gente está só vivendo no dia a dia, acordando atrasada, saindo da cama pulando, correndo, passando o dia só fazendo coisa, chega no final do dia, meu Deus, nem lembro tudo que eu fiz no dia, né? Já tá dormindo de novo para acordar de novo, a gente está totalmente desconectada, né? E a gente tá fora praticamente do nosso corpo, né? A gente não consegue perceber o que, que ele está pedindo até o momento que vem alguma coisa forte que derruba ele, né? Opa, vamos ficar aqui de cama agora para você começar a prestar atenção nele e ver o é que, que ele está verdade. falando para você, né? É verdade. Então, mas é isso. E ele, Eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos quilos você perdeu nesse tempo? 10 quilos. Você pesava 10. quanto e foi para quanto? Quando eu comecei nesses tempos todinho que eu fazia, eu tava com, foi 78, não, 10 não, 8. Eu tava com 78 quilos. Eu fiquei com 70. E lembrando que nada de coisa milagrosa, né, Eli? Não foi tudo Nada. isso em um mês, né? Não, constância, disciplina, rotina, porque não é milagre, não, gente. Não é do dia para a noite, não. É com muito esforço. E também tem mais. Se a gente faz todo esforço, digamos assim, elimina 8, 9, 10 quilos. Aí, consegui perder peso, beleza. E se acomoda, não se preocupe não, que o que você perdeu você vai achar, né? Você vai achar, e não acha muito longe, não, acha perto dos cantos, é assim. Para eliminar é difícil, mas para ganhar é uma semana você já ganha tudo. E assim, e olha que fazendo na plataforma, eu gosto também ao vivo, porque assim, quando eu viajo, eu carrego meu tapetinho. Aí eu coloco ele na minha mala, eu coloco tapete, eu coloco elástico, eu coloco tudo. Aí são quantas vezes eu fiz aula com o Pedro, quando o Pedro estava dando aula, eu fazia aula com o Pedro, a gente tinha viajado para Porto de Galinha, estava numa pousada. Aí eu já pegava aula logo cedo, a de 7 horas eu fazia, para não ficar sem fazer. E aonde a gente está, a gente carrega você junto. Olha que legal. É muito bom isso. Não tem desculpa, né, Eli? Não, Eu tô em não casa, não tem. tem problema. Você vai estar com o Não, seu celular? Vou. olha, comprei suporte, comprei tudo. Eu falei, deixa eu levar tudo, deixa eu colocar tudo aqui. E assim, eu não queria nem saber se tinha alguém, gente, eu vou aí tal hora. Tá, mas até tal hora, porque eu tenho um treino de tal hora eu vou fazer, então não dá tempo de dar atenção. Quando eu perdia de manhã, eu fazia à noite. A hora que dava para me fazer, eu estava ali fazendo. E as pessoas, nossa, às vezes eu estava fazendo yoga, tem aquela parte da yoga que a gente fica lá quietinha, né, respirando, deitada. Eu vou ver que a minha irmã passou perto de mim, eu só ouvia a voz dela, eu estava deitada no cantinho, né? Ela olhou assim, falei, eita, morreu, foi. Desmaiou a mulher. Acorda a mulher que ela desmaiou. Aí a minha sobrinha olhou e falou assim, ai, vovó, você não entende nada, né? A tia Nani tá relaxando. Ai, meu Deus, mas é muito engraçado, mas é bom. É como é que se chama? A comodidade de carregar o celular. Você tem um celular, não tem desculpa, não tem essa. Ai, eu não treinei porque não deu para mim ir na academia. Puxa um tapete, forma uma toalha e faz. Você tem tudo na sua mão, você só não faz se não quiser. Inclusive, a menina aqui que eu faço Pilates com ela, ela fala assim, ela disse, vou te falar uma coisa. Para fazer o que você faz, tem que ter muita disciplina e força de vontade.
porque não é todo mundo. Ela fala direto isso para mim, ela fala, não é todo mundo que faz. Ela diz, porque você faz online. Eu digo, eu faço online. E a professora tá ali, tá todo mundo ali, e eu me sinto. Ela, mas você se sente meio? Eu digo, me sinto. Eu digo, eu só não te abandonei ainda porque eu gosto do Pilates por causa dos aparelhos. E tá tudo bem, né? Faz ali no presencial, né? Faz aqui no online também, são complementares, né? É muito legal isso, assim. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas se a Com pessoa se certeza. sente 100% ok lá no presencial, beleza. Se ela se sente 100% ok aqui no online, ela precisa saber que ela tem essa possibilidade, né? E que tem resultado também, né? Que as pessoas Tem, ficam, tem ai, resultado. mas treinar em casa dá resultado? Ô, Manu, mas assim, é, teu cérebro, teu corpo sabe que você tem que usar aparelho? Sabe? Não, né? Ele não sabe. Então, se você chegar na academia e você sentar e fizer todos os treinos sem um aparelho, sem peso, sem nada, aí teu cérebro, teu corpo vai dizer assim, gente, vocês estão faltando aparelho, não é por aí. Não sabe, gente. É você que acostuma. E hoje em dia, com a calistenia, né, que tem o peso do corpo, né? Então, e hoje em dia, com esses exercícios de calistenia que você usa o peso do seu corpo, não precisa de aparelho, não precisa de nada. Precisa da sua força de vontade e pronto. E vamos que vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer, vamos sair da cama, né? E vamos parar de reclamar e tomar remédio, porque as pessoas só reclamam. Ah, estou com uma dor aqui, remédio. Ah, quero emagrecer, manjaro. Só a facilidade ali, né? As pessoas É, buscam muito facilidade, só que não pensam no depois, né? E aí, para manter, né? Beleza, você aplicou o Monjaro ali, que, né, eu sou a favor, também tem alguns, né, muitos casos assim sim, que é, realmente precisa, mas beleza. E o pós, né? Você conseguiu mudar os seus hábitos, a sua rotina, a sua cabeça para você manter depois isso, né? Porque você não vai usar para o resto da sua vida, né? Vai ser um período, né? E o remédio, isso que você está tomando, né? Até quando você vai tomar isso? Até quando o seu estômago vai aguentar, o seu fígado vai aguentar, né? Porque o fígado é silencioso, né? O estômago dói ali e a gente sabe que tem alguma coisa errada. O fígado não, a gente vai sobrecarregando, o rim vai sobrecarregando, né? Ali. E aí, você vai começar a tomar um outro remédio para dar conta do outro remédio quando você vê se está tomando um, porque você tem que tomar o outro, o outro, o outro, o outro. Vai passar a vida inteira presa, porque isso tomando não é remédio. liberdade, né? Isso não é Não, liberdade, né? não. É como você está falando. Tem gente que realmente. Eu também não sou contra, que nem você quer fazer um uso do Monjaro, procura um endocrinologista, procura um nutricionista, procura um acompanhamento médico, alguém que saiba o que está fazendo com você, junto com você, né? Porque assim, hoje em dia a gente vê muita gente fazendo loucuras, muitas mesmo fazendo loucura. E assim, e depois, tem o depois, como se fala, né? Ah, emagreci depois. E que nem, a gente vê mesmo muito vídeo aí, neguinho dizendo que tomou o manjário, ah, eu tomei o manjário, ah, minha reação, isso e aquilo, ninguém me falou disso, ninguém me falou daquilo. Porque não procura informação, Manu. As pessoas querem milagre. E é um milagre, né, o bicho, né? Exato, a gente tem que ter um acompanhamento completo ali, né? Pensar na parte mental, na parte emocional disso também, né? A gente está vendo bastante relato também em relação a isso, né? Porque muita gente está entrando em quadro depressivo, não está se reconhecendo mais, né? Porque passou anos se olhando no espelho e se vendo de um jeito, e aí em 1, 2 meses está totalmente diferente, você perde essa sua identidade, você se perde. Então, precisa ter um acompanhamento mesmo sério, né, dessas questões. E Eli, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você encontrasse alguém como a Eliane, então, de 5 anos atrás, hoje, o que que você falaria para ela? A Eliane, de 5 anos atrás, eu falaria para ela assim: vamos treinar, vamos fazer alguma coisa, porque lá no futuro tu vai precisar, viu, mulher?
no futuro a gente precisa. Muito bom. E por que que você indicaria a MBP, né, a nossa plataforma, e as mentorias para as outras pessoas? Pelo acolhimento que tem, Manu. Pelo acolhimento de vocês. Porque eu consegui obter resultado, entendeu? E continuo tendo o resultado. Então, indicaria, não indico, sabe? Eu converso com quem eu converso, nossa, vocês não sabem. Aí eu falo, você faz academia? Não, não faço academia, não, faço aula online. Qual é o nome? Eu falo. Eu indicaria, eu indico sim. Não, e a gente estava falando ali da disciplina, da constância, né, Eli? Também quantas vezes que eu fui lá te buscar, né? Eli, você tá sumida, o que que tá acontecendo? Volta, faz tal aula, né? Quantas vezes, né, Eli? Não desiste, bora. Não só você, a Luana chamava muito. Tinha dias que eu não estava com vontade de fazer. Aí aparecia a mensagem dela, Eli, vamos para aula. Eu olhei assim, gente, a professora está me chamando para fazer aula, deixa eu ir lá. Porque tem dias que você não é com muita vontade, sabe? Aí quando, sala aberta, bora, vamos. Na comunidade, né, no grupo. A gente sempre tá lá chamando, avisando, né? Então, vamos lá, né? Vamos focar nisso e vamos se movimentar. Verdade. Eli, muito obrigada pela sua participação. Fiquei sabendo de coisas aqui hoje que eu não sabia ainda, né? Mesmo com 5 anos aí, a gente conversando e se acompanhando. Então, agradeço muito, né, por você ter aceitado estar aqui, contar um pouco da sua história, inspirar mais pessoas, né? Mostrar como sim, existem novas formas, como o nosso corpo é poderoso, né? Igual você falou, a gente não nasceu com assim, né? Com alguma doença, algum padrão ali, a gente não nasceu, né? Então, a gente tem essa capacidade de se cuidar, né? De se autorregular, de voltar à nossa saúde integral, né? Completa, com acompanhamento sério, com direcionamento correto também, né? Então, fico muito feliz, gratidão, né, por estar aqui comigo hoje. Para quem está acompanhando, né, também muito obrigada por estar aqui. E a live vai ficar salva, foi dividida, né, em duas partes, porque derrubaram a nossa live aqui, então metade ficou salva lá e a outra metade vai ficar salva aqui também. Então, gratidão, viu, Eli? Eu que agradeço, Manu. E assim, né? Tava bem nervosa para vir e tal. Mas é como você falou, é a minha história, né? Eu estou contando o que realmente aconteceu comigo, o que acontece. Quem quiser acreditar e quiser seguir, sejam bem-vindos, não é não? Exatamente, exatamente. Ó, quem começar aí as aulas com a gente vai encontrar essa figura aí nas aulas, vai se tornar amiga dela também, né? É verdade, eu tenho muitas amigas assim através da aula. Tem umas que já saíram, que eu continuo com contato com elas, tudo. Exato. Algumas que saem, volta, né? Volta, sai, volta, a gente sente falta quando a gente não vê nas aulas. Ai, falando não veio, aí dá um tempo, depois tá ali, né? Mas é assim Exato. mesmo. Olha aí, ó, a Renatinha aí, ó, que é a nossa aluna também, ó, que participa, tava ali, ó. Obrigada por compartilhar. Ela escutou a sua história inteira aqui. Obrigada, Rê. Daqui uns dias é você também, viu, Rê? Vou te puxar aí também. Um beijo, então, Eli. Ótimo final de semana. Gratidão, pessoal que acompanhou. E para você que também vai assistir aí depois do gravado. Beijo! Tchau, Beijo, tchau. tchau!